Bíblia falada e comentada. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou. E, se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim, também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7, Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas, até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará, também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Comentários de Mateus 18.
Jesus tomou a um menino para ajudar a seus egocêntricos discípulos a captar a ideia. Não precisamos ser infantis, como os discípulos, que discutiam assuntos insignificantes, mas bem como meninos de coração humilde e sincero. É você infantil ou como menino? Os discípulos estavam tão preocupados com a organização do reino terrestre do Jesus que perderam a visão de seu propósito divino. Em lugar de procurar como servir melhor, discutiam quanto a postos. Quão fácil é perder nossa perspectiva eterna e competir por postos na igreja. Quão difícil é nos identificar com os meninos, gente débil e dependente sem posição social nem influência. Os meninos confiam por natureza. Confiam nos adultos, e ao fazê-lo estes crescem em sua capacidade de confiar em Deus. Pela influência que tem nos meninos, os pais e os adultos darão conta a Deus da forma em que afetem a capacidade de confiar destes pequenos. Jesus adverte que qualquer que além da fé a algum menino receberá um severo castigo. Jesus advertiu aos discípulos que há 3 diferentes maneiras de causar perda de fé nos meninos: por tentação, por menosprezo e por degradação. Como líderes, devemos ajudar os crentes jovens ou novos a evitar algo ou qualquer pessoa que poderia lhes causar machuco em sua fé e conduzi-los ao pecado. Nunca devêssemos tomar levianamente a educação e amparo espiritual dos meninos em idade e dos meninos na fé. Devemos tirar as pedras de tropeço que originam em nós pecado. Isto não significa que devemos nos mutilar o corpo, mas sim toda pessoa, programa ou ensino na igreja que ameace o crescimento espiritual do corpo deve eliminar-se. Jesus diz que é melhor ir ao céu com uma mão que ao inferno com 2. O pecado, entretanto, afeta não só nossas mãos, afeta também nosso coração. Ocupações. Assim como um pastor se ocupa de uma ovelha perdida ao grau que vai pelas colinas a procurá-la, Deus se ocupa de cada ser humano que criou. Não quer que ninguém se perca, 2 Pedro 3 verso 9. Estamos em contato com meninos que necessitam a Cristo em casa, no colégio, na igreja e na vizinhança. Terá que guiá-los para o com nosso exemplo, palavras e atos de bondade. Estas são instruções do Jesus para nos enfrentar com os que pecam contra nós. Tem que ver com 1. Cristãos, não com os que não o são; 2. Com pecados cometidos contra você, não contra outros; e 3. Com a resolução de conflitos que surgem no contexto da igreja, não em toda a comunidade. As palavras do Jesus não são uma licença para um ataque frontal a cada pessoa que nos fere ou margina. Não são uma licença para iniciar uma campanha destrutiva de intrigas ou pleito de igreja. Tem como objetivo reconciliar aos que estão em desacordo, de modo que todos os cristãos possam viver em harmonia. Quando alguma pessoa nos ofende, com frequência optamos pelo oposto do que Jesus recomendou. Respondemos ressentidamente ou ódio, procuramos vingança ou fofocamos. Entretanto, devêssemos ir a essa primeira pessoa, por difícil que nos seja. Logo devemos perdoá-la tantas vezes como se necessito. As palavras atar e desatar se referem à decisão da igreja nos conflitos. Entre os cristãos não há corte de apelação fora da igreja. O ideal é que as decisões sejam tomadas sob a direção de Deus e apoiadas no discernimento de sua palavra. Os crentes, portanto, teriam a obrigação de levar seus problemas à igreja e está, à sua vez, de procurar a direção de Deus para resolver os conflitos. O enfrentar os problemas dentro do método de Deus terá impacto agora e pela eternidade. Jesus tem em mente o dia em que estará presente não em corpo, mas sim por meio do Espírito Santo. No corpo de crentes, a igreja, o acordo sincero de 2 pessoas é mais capitalista que o acordo superficial de milhares, porque o Espírito Santo de Cristo está com eles. 2 ou mais crentes, cheios do Espírito Santo, orarão de acordo à vontade de Deus, não de acordo à sua, e suas petições serão concedidas. Os rabinos ensinavam que deviam perdoar 3 vezes a um ofensor. Pedro, procurando ser generoso, perguntou se era suficiente perdoar 7 vezes, o número perfeito. Mas Jesus lhe respondeu, 70 vezes 7. Com isto dava a entender que não devêssemos nem sequer levar a conta das vezes que perdoamos a alguém.
Devêssemos perdoar sempre aos que se arrependeram de verdade, não importa as vezes. Nos tempos bíblicos, sérias consequências esperavam aos que não podiam pagar suas dívidas. O prestamista podia forçar ao devedor e sua família a trabalhar até que a dívida fora cancelada. O devedor também podia ir ao cárcere, ou sua família podia ser vendida em qualidade de escravos para ajudar a pagar a dívida. Esperava-se que o devedor, enquanto estava na prisão, pudesse vender suas propriedades ou que seus familiares pagassem a dívida. Se não, permanecia na prisão o resto de sua vida. Pelo fato de que Deus perdoou todos nossos pecados, não devêssemos lhe negar o perdão a ninguém. Quando não perdoamos, estamos nos pondo à margem e por cima da lei de amor de Cristo. Jesus viaja ao Jerusalém. Jesus deixou Galiléia por última vez para enfrentar sua morte em Jerusalém. Voltou a cruzar o Jordão, passando um tempo na Pérea antes de chegar ao Jericó. A Bíblia falada e comentada.